Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, o momento onde juntas nós vamos meditar na palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia junto comigo para nós meditarmos no capítulo 9 do livro de Jó. Então, essa aqui é a tradução que eu vou fazer a meditação guiada junto com você. Nós vamos ler juntos versículo por versículo desse capítulo 9 de Jó. E se você está chegando aqui pela primeira vez, a tradução que eu sempre utilizo para fazer essa meditação guiada é a tradução Nova Bíblia Viva, a tradução NBV, que é uma tradução que eu conheci através de uma amiga de Jesus, que é a Paloma, né? Nós temos uma comunidade fechada que é a Amigas de Jesus, e um dia ela me mostrou essa versão e eu me encantei porque é uma tradução muito próxima da forma como a gente se comunica no dia a dia e faz com que você tenha mais clareza do texto sagrado. E isso vai fazer com que você avance mais no conhecimento da palavra, que você compreenda as escrituras, e isso é precioso. Estou muito feliz também porque ontem nós começamos um movimento de compartilhar a palavra de Deus. Então quem estava aqui ontem recebeu essa palavra maravilhosa para ser compartilhada, né, e guardar no seu coração, para que você tenha essa palavra no seu coração, que foi Isaías 40:31, né? Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. E eu recebi pelo menos umas 10, 12 pessoas, eu vi que postaram uma foto com o versículo bíblico, e eu quero te parabenizar e te agradecer por esse movimento, porque você é líder de movimento. Toda vez que você posta, né, do que você tem se alimentado, com certeza você está inspirando outras pessoas também a se chegarem mais próximas do Senhor. Você está revelando aquilo que está dentro do seu coração. Então que bom que o seu coração está sedento pela palavra. Deus te abençoe. Oi Lu, bem-vinda, que bom que você está aqui, minha irmã. Deus te abençoe. Bom dia, Inês. Deixa eu ver aqui quem já me deu bom dia. Bom dia, Karina. Bom dia, Daniela. Bom dia, Bruna, Patrícia, Kátia. Deus abençoe vocês. Que bom que vocês estão aqui na presença do Senhor nessa manhã. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Jó, capítulo 9. E, como sempre, eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo para nós consagrarmos esse encontro ao Senhor. Eu sempre comento, né, que a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. Então, por nós mesmos, nós não vamos conseguir compreender nada. Mas, se nós convidarmos o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que ele vai se revelar a nós. E a palavra vai chegar aí na sua casa de uma forma específica e eficaz para a situação que você está vivendo hoje. E vai chegar aqui no meu coração também, viva e eficaz para aquilo que eu estou vivendo hoje. Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E ela vai alcançar o seu coração na medida daquilo que você precisa nessa manhã. Então, desfrute desse tempo, né? O Senhor preparou um lugar à mesa para você e para mim. E vamos estar com Ele nesse tempo de todo o coração. Esse é o meu convite para você. Então, feche os seus olhos, se você puder, né? Se você não estiver dirigindo, feche os seus olhos e vamos consagrar esse encontro ao Senhor em nome de Jesus. Pai amado, como é bom estar na Tua presença, como nós somos gratas, Senhor, por podermos desfrutar desse tempo à mesa contigo. Obrigada por reservar esse lugar para nós, esse lugar de refrigério, esse lugar de consolo, esse lugar de direção, ó Pai, esse lugar de alívio, esse lugar, Senhor, de amizade, de comunhão. Obrigada, Senhor, por nós sermos Tuas filhas. Obrigada, ó Pai, por ser nosso Pai, um Pai amoroso, zeloso, que entende, ó Pai, as nossas fraquezas e nos direciona, ó Pai, por caminhos de sabedoria. Obrigada por preparar esse maná fresco do céu para nós nessa manhã. Nós precisamos, Senhor, da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nos ajude, Senhor, a absorver aquilo que Tu tens para nós hoje, para que nós venhamos tomar decisões com sabedoria nesse dia. Decisões, Senhor, que glorifiquem o Teu nome. Seja exaltado entre nós nesse momento, ó Pai. Que a Tua presença resplandeça sobre cada uma de nós. Que Teu Espírito Santo nesse momento nos envolva, Pai. Nós queremos Te sentir e Te ouvir. Fala conosco, Pai. Ministra aos nossos corações. Nós Te rendemos graças, Senhor, porque nós acordamos com saúde. Nosso coração está agradecido, Senhor, porque nós temos um lar, nós temos uma família, nós estamos vivas, Senhor, nós estamos alegres, porque nós temos Jesus no nosso coração.
Mas nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue conosco, nos direcionando, nos fortalecendo, nos dirigindo conforme a Tua vontade. Toque em nós, Senhor, segundo o Teu querer nessa manhã. Eu consagro a Ti esse encontro. E eu peço, Pai, que o Senhor toque nos meus lábios agora, para que dos meus lábios não saiam as minhas palavras, mas as Tuas palavras diretamente para o coração das Tuas filhas, para que elas sejam abençoadas e edificadas. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Graças a Deus. Então sejam todas muito bem-vindas. Que bom poder receber você aqui. E nós estamos nesse momento estudando o livro de Jó. E hoje nós vamos para o capítulo 9. E esse capítulo 9 é quando Jó vai responder a Bildade, um amigo dele, né, que foi visitá-lo num momento de grande angústia de Jó, né? Se você chegou aqui agora, Jó era um homem temente a Deus, que buscava fazer o que era correto, o homem mais rico do Oriente naquela época, e que de uma hora para outra ele perdeu todos os seus filhos. Ele tinha 10 filhos, e de uma hora para outra ele perdeu os 10 filhos, ele perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde ao ponto de ter chagas, feridas abertas do alto da cabeça à planta dos pés, e ele se coçar com um caco de vidro. A mulher dele vendo aquilo, né, sofrendo. Imagina o sofrimento de uma mãe de perder os seus 10 filhos de uma vez. A mulher dele sofrendo, né, de uma forma devastadora pela perda dos 10 filhos, e vendo o marido sem saúde, pega e diz para Jó: amaldiçoa o seu Deus e morre. Deixe de lado essa sua integridade. O que está adiantando você ser esse homem íntegro que sempre buscou fazer o que era certo? Se olha só tudo que te aconteceu. E aí naquele momento Jó, ele diz: você fala como uma louca, nós aceitaremos, né, as bênçãos do Senhor, mas não receberemos também aquilo que Ele quer nos ensinar, aquilo que Ele quer nos direcionar, a vontade dEle sobre nós. Então Jó é um livro que vai nos ensinar, principalmente, que nem sempre as dificuldades da vida são consequências do pecado. E uma das coisas que os amigos de Jó falham aqui, que a gente vê, né, tanto Elifaz quanto Bildade no capítulo 8, é que eles tentam explicar o sofrimento de Jó. Bom dia, Cíntia, Deus te abençoe, minha irmã. Então, os amigos de Jó, eles ficam por um tempo em silêncio e depois eles querem explicar o sofrimento de Jó. Naquela ansiedade, né, quando você vê alguém que tinha tudo, que era próspero, que era um homem de Deus, e de repente você vê aquela pessoa perder tudo. Isso gera em você um incômodo, uma incompreensão, e se você não se dominar, se você não exercitar o seu domínio próprio, você vai querer explicar o sofrimento alheio. E os amigos de Jó, eles consideravam que toda vez que alguém estava sofrendo é porque aquela pessoa estava em pecado. Mas Deus é soberano sobre tudo. E no caso de Jó, não era assim. Havia um propósito sobrenatural com a vida de Jó. E os amigos falaram de acordo com o próprio entendimento, mesmo percebendo que aquilo que eles estavam falando estava acrescentando ainda mais peso à vida do amigo. A gente vê no capítulo 4, né, Elifaz dizendo: eu sei que você não vai receber bem o que eu vou te dizer, né, vai te trazer peso, vai fazer você ficar impaciente, mas eu preciso te dizer. Então veja que era mais algo da carne dele, né, uma impaciência, uma necessidade de explicar, talvez uma inveja, né, porque talvez sempre viu o Jó prosperando e ele pensou: o que será que ele tem diferente de mim? Por que ele sempre avança e eu não? E aí quando acontece algo, o ego dele gritou: é bem que eu imaginava mesmo que ele fazia algo errado, e agora veio, a mão do Senhor pesou sobre ele. Mas no caso de Jó não era nada disso. E tanto a gente pode ter certeza sobre isso, que lá no capítulo 1, quando Satanás se apresenta diante do Senhor, Deus fala para Satanás: você observou bem o meu servo Jó? Não há homem igual a ele em toda a terra, tão íntegro e correto, temente a Deus e cuidadoso para não cometer mal algum. Então o sofrimento que veio sobre Jó não foi em decorrência do pecado, mas era um propósito de Deus para a vida dele. E a gente vai ver que ele está vivendo um processo. A gente sabe que gerar um testemunho dói. Muitas vezes a gente fala: Senhor, opera um milagre na minha vida.
Só que a gente esquece que o milagre acontece quando está acontecendo um grande problema, uma grande adversidade, uma grande dor, um grande desafio. E aí vem o milagre. Então, gerar um testemunho dói. E Jó está nesse processo da dor. Mas a gente sabe, né? A gente conhece a história que lá no capítulo 42, Deus vai restaurar a sorte de Jó e vai devolver tudo para ele em dobro. E isso é maravilhoso. Então, hoje nós vamos mergulhar um pouco mais nesse capítulo 9. Então, Jó responde a Bildade, no versículo 1. Eu sei disso muito bem. Não é novidade. Mas pode um mortal ser considerado justo diante de Deus? Então, Bildade estava dizendo aqui no capítulo 8, né, versículo 20 e 21, olha isso, uma coisa é certa, Deus não abandonará o homem justo e sincero, da mesma maneira que nunca ajudará o pecador rebelde. Ele ainda encherá sua vida de risos e colocará exclamações alegres nos seus lábios. Seus inimigos serão envergonhados e os perversos serão destruídos. Então Jó está retomando ali, né, tudo que Bildade disse e dizendo a ele, olha, eu sei muito bem, né, que Deus é correto, que Deus é justo, que Deus ajuda, né, o homem sincero de coração. Mas aí ele começa a se questionar também. Ele diz, mas pode um mortal ser considerado justo diante de Deus? Isso aqui é interessantíssimo, porque quando nós olhamos para Deus, pensa um pouquinho sobre tudo que você sabe sobre Deus. Imagina, por exemplo, você tentar contar as estrelas do céu. Impossível. Você vai conseguir contar, talvez, uma parte daquilo que está diante dos seus olhos. Mas mapa não é território, e tudo o que existe além do que você pode ver. Você já tentou contar as estrelas do céu? Essa é uma amostra da soberania de Deus, da grandiosidade de Deus. Você já tentou medir a força do vento quando ele sacode as árvores? Aqui em Santa Catarina, eu moro em São José, Santa Catarina, aqui quando vem o vento suli, né, que eles chamam, é um vento muito, muito forte e as janelas tremem. E se você for muito magrinho, nem é recomendado passear na rua quando vem o vento forte, porque é um vento realmente muito forte. E veja, nós não conseguimos discernir, medir a força daquele vento. Agora imagina Deus que criou cada uma dessas coisas. Às vezes para nós o vento é muito forte, a chuva é muito forte, as estrelas são incontáveis. Agora imagina, Deus é o criador de cada uma dessas coisas. Então Deus não cabe na nossa caixinha racional, na nossa mente. Deus não cabe na nossa compreensão. A nossa compreensão, ela é limitada. E é nisso que Bildade e ele faz, né, os amigos que se apresentaram até agora, eles falham. Porque eles querem explicar o sofrimento de Jó baseado nas experiências deles, no conhecimento prévio deles, de tudo que eles já tinham visto antes. Então Deus não cabe na nossa caixa. Deus é soberano. Então não tem como nós explicarmos o que Ele faz, quem Ele é, com as nossas palavras. As palavras são insuficientes. Ele não se curva às nossas perguntas. A gente vai ver que mais pra frente Jó vai começar a questionar Deus. Deus, ele é capaz de lidar com as suas perguntas. Você pode se apresentar diante dele e falar, pai, eu tenho dúvida sobre isso, isso aqui pra mim não faz sentido. Desenha pra mim de uma forma que com a minha mente natural eu consiga compreender. Você pode pedir isso pra ele, porque ele é um bom pai. E um bom pai tem prazer em estar com seus filhos e ensinar os seus filhos. Mas nós não podemos querer engessar Deus, colocar ele dentro de uma caixinha. Então, o que Jó está dizendo aqui é isso. Pode um mortal ser considerado justo diante de Deus, do Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas? Aquele que é sobrenatural, aquele que a minha mente natural não consegue conceber. Então Jó naquele momento ele estava no seu pior momento, angustiado, arrasado pela dor, corpo ferido, os amigos dele apontando o dedo. Mas no meio daquela dor, ele olhou para Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Apesar daquela dor ser imensamente terrível para ele, ao ponto dele não conseguir compreender
o que estava acontecendo? Porque ele sabia que ele buscava ser sempre um homem correto diante do Senhor. Mas naquele momento, mesmo ele olhando para tudo que aconteceu com ele, ele consegue ter um lapso de clareza e dizer: eu não consigo entender o que está acontecendo, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu tenho um bom Pai. Ele é o meu justo juiz. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu escolho confiar. Mesmo quando tudo está errado, Deus está certo. Então, naquele momento, no meio da dor, ele olhou para cima e viu Deus soberano sobre todas as coisas. Um Deus que não precisa de permissão para agir. Um Deus que não precisa de permissão para agir na sua vida. Porque Ele é o seu Criador. E Ele sabe o que é melhor para nós. E mesmo assim, mesmo em meio à dor, mesmo Deus sabendo que Ele não precisa de permissão para agir na nossa vida, a Bíblia diz que os ouvidos dele estão inclinados para ouvir as nossas orações, os nossos pedidos. E hoje, se você está aqui, Deus ele quer se encontrar com você, Ele quer falar ao seu coração, Ele quer trazer uma palavra de esperança ao seu coração, de compreensão ao seu coração. Então, Jó, aqui no versículo 2 ao 4, ele vai dizer, como pode o homem ser justo diante de Deus? Então ele reconhece aqui que Deus é santo, que Deus é perfeito e que Deus é sábio. E não dá para barganhar com Deus. Não dá para chegar com um currículo nas mãos diante de Deus e falar assim, olha Deus, eu mereço, olha só Deus, eu sou Jó. Eu sempre fugi da aparência do mal, eu sempre apresentei sacrifícios. Quando os meus filhos se reuniam, eu já imaginava, pode ser que eles pecaram contra o Senhor, eu vou oferecer um sacrifício e me antecipar. Jó era reto diante de Deus, mas aprove ao Senhor que Jó passasse por aquele momento de provação. Deus é soberano e nós precisamos aprender a louvar a Deus porque Ele é o nosso Deus, só por isso. Nós precisamos aprender a honrar Deus, porque Ele é digno de honra, só por isso. Nós precisamos aprender a honrar Deus, porque Ele entregou o seu único Filho por amor a nós. Isso já é tudo. Isso já é tudo. E nós pensamos pouco sobre isso. Nós somos muitas vezes ingratas. Nós queremos só olhar para o nosso lado. Nós queremos só buscar as demais coisas e não colocar Deus em primeiro lugar, porque Mateus 6,33 tem um princípio: buscar primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o nosso coração muitas vezes revela que ele está sempre em busca das demais coisas e não em colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. A gente pode até falar com os nossos lábios que Deus está em primeiro lugar, mas isso não é evidenciado na prática. Tem um texto, acho que está em Isaías, deixa eu tentar encontrar aqui, acho que é Isaías 29, que eu acredito que é um dos textos mais fortes assim da Bíblia, quando Deus fala, através do profeta. Isaías 29:13, para você guardar aí no seu coração. O próprio Senhor diz ao seu povo. Isaías 29:13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mas essa parte A é a mais forte para mim, que me exorta todos os dias, que me leva a me examinar todos os dias. O Senhor dizendo para mim e para você hoje: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. É aquela pessoa que fala, mas não faz, que tem uma oratória, que tem uma comunicação,
maravilhosa. Nossa, como aquela pessoa fala bem. Mas não se vê no comportamento dela. A hora que ela fala que te ama, mas na hora que você precisar dessa demonstração de amor na prática, ela some. Já se encontrou com alguém assim? Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Isaías 29:13. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uau! Que esse versículo venha encher o meu coração e o seu coração hoje de temor ao Senhor. De nós verdadeiramente sermos coerentes com aquilo que nós falamos, pensamos, sentimos e agimos. Nós precisamos ter coerência entre o que nós dizemos, entre o que nós pensamos, sentimos e agimos. Olha para dentro de você nessa manhã, com sinceridade, com humildade. Quando fala sobre a sua comunhão com Deus, sobre o seu relacionamento com Deus, você está sendo coerente com o que você diz, com o que você pensa, com o que você sente, com o que você faz? Você diz, eu amo a Deus, mas os seus pensamentos talvez sejam, Deus esqueceu de mim. Os seus sentimentos são, eu não tenho valor. E o seu comportamento é uma vida sem fruto, uma vida sem comunhão. O que é o fruto? O fruto são respostas de oração. E quando você vive uma vida sem respostas de oração, você vai se esfriando. Você vai ficando amargurado. Você vai se tornando uma cristã, né? Uma crente morna. Então esse texto de Isaías 29:13, ele é muito profundo, que você medite mais vezes nele para você examinar o seu coração. Ora ao Senhor e peça, né, para que o Espírito Santo te revele se há no teu coração algum caminho mau, se você anda incoerente, né, o seu discurso, seus pensamentos, seus sentimentos e as suas ações. Então a gente vê aqui, né, que Jó ele diz, como pode o homem ser justo diante de Deus? Ele não precisa de permissão para agir na minha vida. E ele reconhece aqui que Deus é santo, perfeito e sábio, apesar das circunstâncias em que ele se encontra. Então não adianta só eu dizer para Deus, olha Deus, eu mereço. Eu preciso realmente ter um coração que honra o Senhor e que reconhece Ele em todos os meus caminhos, mesmo no dia mau. Eu sei que Ele está comigo. Essa é a promessa dele. A soberania de Deus, ela nos liberta. Porque nós entendemos que não é pela nossa própria força, mas pela vontade dele nas nossas vidas. Então veja que Jó diz, né, no versículo 2, eu sei disso muito bem, não é novidade, mas pode um mortal ser considerado justo diante de Deus? Se Deus quisesse pedir contas ao homem, seria possível responder sequer uma das 1000 perguntas que ele fizesse? Então nós nos consideramos tão sábias, né? Tão autônomas, tão donas de si, nós queremos estar no controle, mas se Deus viesse e te fizesse algumas perguntas, você seria capaz de responder? E aí ele diz, Deus é muito sábio e poderoso. Quem pode desafiá-lo e sair vencedor? Na sua ira ele é capaz de mover e destruir montanhas tão depressa que nem se pode ver. Ele pode sacudir os alicerces da terra e tirá-la do seu lugar. Se ele mandar que o sol não nasça, ele não nascerá, e ele pode apagar o brilho das estrelas. Sozinho ele formou os céus, ele anda sobre as grandes ondas do mar. Ele criou as grandes estrelas e os grupos de estrelas como a Ursa Maior, o Órion, as Pleiades e as constelações que brilham nos céus do sul. Ele realiza grandes milagres, tantos que é impossível contar e ver. Ele está sempre perto de mim, mas não posso vê-lo. Vai sempre adiante em meu caminho, mas não o percebo. Quando ele decide ficar com alguma coisa, quem é capaz de impedi-lo? Quem pode dizer-lhe o que o Senhor está fazendo? Então nós precisamos reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Ele esmaga
Deus não deixa de cumprir o castigo que sua ira exige. Ele esmaga os príncipes de nações poderosas como o Egito. Quem sou eu, pois, para pedir satisfações a ele? Como achar palavras para argumentar? Mesmo que eu fosse inocente, não discutiria com ele. Pelo contrário, pediria a sua misericórdia, pois ele é o meu juiz. Uau! Então Jó, ele olhando para dentro do seu coração, ele sabe que ele fez tudo o que ele podia para agradar ao Senhor, para viver uma vida reta, uma vida de integridade. Mas ele reconhece, né, que por conta de Adão e Eva, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão em pecado. Não há um justo sequer. E aí ele diz, mesmo que eu fosse inocente, porque Bildade, né, estava dizendo para ele, você deve ter feito alguma coisa, seus filhos pecaram, senão não vinha tanto sofrimento sem causa sobre você. Mas Jó está dizendo aqui, ele é soberano. No dia bom, ele continua sendo Deus. No dia mau, ele continua sendo Deus. No dia bom, eu dou glórias ao meu Deus. No dia mau, eu dou glórias ao meu Deus. E aí ele diz, como achar palavras para argumentar, né, com o soberano? Versículo 15. Mesmo que eu fosse inocente, não discutiria com ele. Pelo contrário, pediria a sua misericórdia, pois ele é o meu juiz. E mesmo se minhas orações fossem respondidas, custaria a crer que ele tivesse dado ouvidos à minha voz. Ele me esmagaria como uma tempestade violenta, e sem motivo, ele aumentaria as minhas feridas. Ele nem me deixaria recuperar o fôlego, mas encheria a minha vida de amargura. Farei uso da força? Ele é mais forte. Chamarei Deus ao tribunal? Quem o intimaria a comparecer? E eu, por acaso sou justo? Minha boca me condenaria. E mesmo que aos olhos dos homens eu fosse considerado justo, Deus me declararia culpado. Eu tenho certeza de estar inocente diante de Deus, mas não me importo com isso. Olha que coisa maravilhosa! Eu tenho certeza de estar inocente diante de Deus, mas não me importo com isso. Minha vida não vale nada, já não faz diferença. Por isso digo, Deus castiga tanto o justo como o pecador. Quando uma desgraça mata de repente, ele zomba do desespero do inocente. Este mundo é dominado por homens perversos, e Deus cobre os olhos dos juízes. Se não é ele quem causa todo esse mal, quem é afinal? Meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem um lampejo de alegria. Minha vida passa depressa como um barco veloz, como a águia que se lança sobre sua vítima. Eu posso dizer a mim mesmo, esse meu sofrimento não existe, não vou mais reclamar contra Deus. Vou esquecer minha tristeza e sorrir. De nada adianta, porque me apavoro com as minhas dores, pois sei que não me considerará inocente. E se ele já me considerou culpado, para que então continuar lutando? Mesmo que eu me lave com a água mais pura e limpe minhas mãos com soda, eu sei que o Senhor me afundaria num poço de lodo. Ó Deus, e perto de mim até as minhas roupas sujas pareceriam limpas. Deus não é homem como eu. Se fosse, poderíamos ir ao tribunal e discutir nosso caso perante um juiz. Mas não há um juiz capaz de decidir nossas questões com Deus e nos deixar em paz com Ele. Ah, quem dera ele parasse de me castigar, assim eu não viveria dominado pelo medo. Então poderia falar diretamente com ele sem medo e dizer que não sou culpado. Então a gente vê aqui um texto, né, extremamente poético de Jó em seus pensamentos mais profundos, tentando argumentar e contestar ali a fala de Bildade, dizendo, né, olha, se você está passando por tudo isso, você pecou, seus filhos pecaram, esse sofrimento não viria, né, sem uma causa. Mas Jó, ele contesta aqui e diz, como o homem pode ser justo diante de Deus? Ele é soberano sobre todas as coisas. Quem vai intimar a Deus, né, para ir até um tribunal, para ele apresentar a causa e dizer, Senhor, eu estou correto, eu estou justo nisso. Então, ele reconhece o tempo todo que Deus é santo, perfeito, sábio e soberano. E ele diz aqui no versículo 5 ao 10, né, ele diz, Deus remove montanhas, faz a terra tremer, ordena ao sol que não brilhe, sela as estrelas. E Jó está dizendo, olha para a criação, vocês acham que podem questionar o dono disso tudo?
olha para as estrelas, olha para a natureza, olha para a força da natureza, olha para o mar, olha para o vento, para a chuva. Vocês acham que podem questionar o dono de tudo isso? Então, quando nós olhamos para a grandeza de Deus, as nossas perguntas simplesmente ficam pequenininhas, elas desaparecem. Então, Deus é maior que o seu problema, maior que a nossa dor. Deus é maior que o nosso problema, maior que a nossa dor. E aqui no versículo 14 ao 20, Jó vai dizer: ainda que eu fosse justo, não poderia responder-lhe. Ele reconhece a limitação dele diante do Senhor. E essa é uma sabedoria. É isso, Cintia, ele é soberano, não importa as circunstâncias. E às vezes a gente declara isso, né? Em louvores, na igreja, no domingo, canta lá, te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti. Mas aí vem as circunstâncias e a gente começa a ver para onde que está inclinado o nosso coração. A gente começa a não lidar bem, né, com a dor, a não aceitar a dor. A gente quer as bênçãos, mas a dor a gente rejeita. E Deus conhece nosso coração, nossa estrutura, sabe que nós somos humanos, sabe que é desconfortável, né, sentir dor, ver alguém que a gente ama sofrendo. Mas nós precisamos também, em todo o tempo, ter essa clareza de que Deus é soberano sobre todas as coisas. E que nós devemos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Como eu li aqui com você, né, em Isaías 29:13. É na hora da adversidade que você revela onde está a confiança do seu coração. Então é isso que Deus está dizendo aqui em Isaías 29:13, através do profeta Isaías. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. Então canta lá no louvor no domingo. Eu te louvarei, não importa as circunstâncias. Mas o coração dele, na hora da adversidade, revela que está longe de mim. Que o coração dele, na hora da adversidade, se enche de dúvida. Será que Deus existe mesmo? Será que Deus é por mim mesmo? Será que Ele se importa comigo? Não sei não. Então, enquanto está tudo correndo conforme o esperado, Deus é maravilhoso, eu estou alegre, meu coração está em paz, eu estou louvando ao Senhor. Mas basta que algo saia, né, do curso de como você gostaria que fosse, seu coração se enche de medo, de engano, de dúvida. Nós precisamos treinar o nosso coração para ser ensinável, para ser obediente ao Senhor e suportar os processos. Gerar um testemunho dói. Toda história difícil de viver é muito boa de contar depois. Então talvez você esteja atravessando um deserto, né? Um vale, um período difícil. Mas tudo aquilo ali é necessário para que Deus seja exaltado lá na frente através da sua vida. E aí, você está disposta a reconhecer a soberania de Deus na sua vida? Não importam as circunstâncias? Mas algo que consola o nosso coração é que Deus é Pai. Ele é um Pai amoroso, bondoso. E a palavra de Deus diz que não vem sobre nós provação além da nossa capacidade. Então, tudo aquilo que Deus permitir que aconteça na sua vida é porque você tem condições de vencer. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E a palavra também nos garante, lá em Romanos 8:38, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, apesar desse sofrimento imensurável de Jó aqui, todas essas coisas cooperaram para o bem dele. Depois, lá no capítulo 42, a sorte dele foi restaurada, ele recebeu tudo em dobro. E ele ainda viveu por mais 140 anos. E nesse momento aqui, ele sentia como se não houvesse mais esperança. Ele sentia como se ele não fosse viver até o dia seguinte. Olha o que ele diz aqui no versículo 27. Eu posso dizer para mim mesmo, esse meu sofrimento não existe. Não vou mais reclamar contra Deus, vou esquecer minha tristeza e sorrir. Mas de nada adianta, porque me apavoro com as minhas dores, pois sei que não me considerará inocente
E se ele já me considerou culpado, por que então vou continuar lutando? Então ele já estava dando ali como perdido. E nós somos assim também. Às vezes a noite está tão escura que a gente pensa, Senhor, acho que agora é o meu fim. Mas é porque você está olhando para a sua própria capacidade, pela sua própria força. Mas lembra que Deus não cabe na sua caixa. Deus não cabe na sua compreensão natural. Deus é soberano. Olha para as estrelas do céu. Veja a grandeza de Deus. Veja a soberania de Deus. Olhe para a natureza e veja a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Como nós vamos conseguir conceber a vontade do Criador para as nossas vidas? O que nós vemos agora é apenas uma peça de um quebra-cabeça. Ele vê o quebra-cabeça completo, montado, com todas as peças. Nós estamos vendo só uma peça e algumas que já foram colocadas. E às vezes não faz sentido. Mas nós precisamos confiar no Senhor. E aí no versículo 32 ao 35, Jó, ele clama por um mediador. Alguém que pudesse colocar a mão sobre ele e sobre Deus, que pudesse fazer essa mediação entre Deus e ele. E hoje nós temos o Espírito Santo. Através do sacrifício de Jesus, Jesus é o nosso intercessor. Hoje nós temos livre acesso ao trono, nós temos o Espírito Santo que pega os nossos gemidos inexprimíveis, traduz e leva até a sala do trono. Então, aqui nesse capítulo 9, o texto já estava apontando que o Salvador viria. Que Jesus viria para nos reconciliar com o Pai. E glória a Deus por isso. Então, o que nós precisamos levar desse estudo de hoje, né? 3 verdades para a minha vida e para a sua vida. Deus é soberano e isso é suficiente. Quando você estiver passando por uma grande adversidade, uma grande dor, lembra que Deus é Pai, um Pai bondoso, amoroso, que conhece a sua estrutura. Se Ele te deu um desafio, Ele sabe que você tem capacidade para vencer. Você vai vencer. Então, se apega com Ele, reconheça a soberania dEle, a paternidade dEle na sua vida. Não fica resmungando, murmurando, dizendo que você está sozinha. Ontem a gente meditou no Salmo 124 e a gente viu, se não fosse o Senhor do nosso lado. Se não fosse o Senhor do lado de Jó. Esse sofrimento seria muito maior, porque na verdade Satanás não queria tocar só nos bens, nos filhos e na saúde de Jó. Ele queria destruir Jó por completo. Mas Deus, Ele colocou um limite. Ele falou, olha, pode tirar tudo, só não toca na vida dele. E aí a gente vê, né, o poder da unidade. Porque quando falou, pode tirar tudo, só não toca na vida dele, não tocou na vida da esposa dele também. Porque quando marido e mulher se unem, eles se tornam um. Então, Satanás não podia tocar em Jó e não podia tocar na esposa. E isso mostra, né, como muitas vezes nosso coração, ele é ingrato, né? A tendência ele é focar naquilo que falta, naquilo que não recebeu. Porque a esposa de Jó, ela teve sua vida poupada. Mas ela estava olhando só para tudo que faltava. Eu entendo a dor dela, eu entendo. Só que o que eu tô querendo trazer aqui é que nós precisamos treinar os nossos olhos para olhar para aquilo que o Senhor já fez e o que Ele está fazendo nas nossas vidas. Se você tem vida, você tem esperança. Se você tem vida, você tem motivo para agradecer. Ontem nós conversamos sobre isso, né? Que só de você abrir a sua boca para reclamar, isso já revela que você tem algo para agradecer. Tá, eu vou reclamar. Se eu vou reclamar é porque eu tenho livre-arbítrio, é porque eu tenho boca, é porque eu tenho saúde, é porque eu tenho fôlego de vida. Eu tenho permissão para isso. Então só de eu reclamar, eu já tenho um motivo para agradecer e isso é muito maravilhoso. Então, hoje nós precisamos trazer 3 verdades para o nosso coração através desse estudo em Jó 9. Deus é soberano e isso é suficiente. Deus não precisa que você entenda o que Ele está fazendo na sua vida para que Ele seja Deus. Deus não precisa que eu entenda o que Ele está fazendo na minha vida para que Ele seja Deus.
É Ele que move as montanhas e eu não posso compreender isso nem explicar isso. É Ele que sustenta as estrelas do céu e eu não posso compreender isso nem explicar isso. É Ele que governa as histórias. Então, quando você não entende o porquê da sua dor, né, o motivo da sua dor, lembra, Deus, Ele não sabe errar e Ele está no controle. Não vai ser com a sua vida que Ele vai perder o controle. Deus não é um tirano. Ele é um pai que te ama e Ele tem o melhor para você, creia nisso. Outro aprendizado, a humildade, né? Você reconhecer Deus em todos os seus caminhos, é o caminho para você estar mais perto da presença de Deus. Paulo, ele falava sobre isso, né? Que ele se gloriava das fraquezas dele, porque ele entendia que era na fraqueza dele que Deus demonstrava força. Pode ver que quando você está com o coração quebrantado, quando você está passando por um momento desafiador, é quando você faz orações mais abrasadas. É quando você faz orações mais sinceras. Então a humildade, você reconhecer a sua pequenez e reconhecer a soberania de Deus, é que te leva para mais perto dele. E Jó, nesse capítulo 9, ele reconhecia também a sua fragilidade. E ele, quando ele reconhece a fragilidade dele, ele é levado para orar. Nara, eu não sei o que você quer que eu repita, minha irmã, senão eu repetiria. Mas eu não tenho ideia do que é que você quer que repita. Então, quando você não entende a sua dor, lembra, Deus está no controle e Ele não sabe errar. E Jó, ele reconheceu a sua fragilidade. Ele reconhece que o caminho para estar mais perto do coração do Pai é a humildade, reconhecer a soberania, reconhecer que eu tenho um pai, que eu sou filha. A filha tem que agir como filha. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o que você quer, Nara. Eu vou encontrar aqui nas minhas anotações, depois eu te falo, tá, minha irmã? Como você faz parte das Amigas de Jesus, depois eu te falo. Que agora eu me perdi aqui. Então, a humildade é o caminho que vai te levar para mais perto do Senhor. Então, o que você tem que dizer todos os dias para o Senhor no momento da dificuldade? Senhor, eu não entendo. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu confio em Ti. Você pode fazer essa oração sincera para o Senhor? No momento de dor, de angústia, de aflição, de dúvida, de medo, falar: Senhor, eu não entendo o porquê isso está acontecendo. Deus, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu confio em Ti. Isso é humildade, você vai sentir uma presença sobrenatural se você conseguir falar isso de todo o coração. Pai, eu não entendo. Eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu confio em Ti. E o céu vai se abrir sobre você. Se você conseguir rasgar o seu coração assim na presença, com humildade, reconhecendo que Deus é soberano sobre você, que Ele é o seu pai e você é filha dele. Uma filha precisa agir como filha e deixar o pai ser pai. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. E declara: Pai, tá difícil, tá doloroso. Eu não entendo porque eu tô passando por isso, mas eu escolho confiar em Ti, eu confio em Ti. Eu não sei onde isso vai dar. Eu não sei, Pai, se eu vou suportar, mas eu confio em Ti. Isso é humildade. Isso é abrir as portas para o milagre acontecer na sua vida. Porque é no momento que você reconhece a sua fraqueza que o milagre acontece. É no momento que você joga a toalha e fala assim: Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Aí o Senhor fala: que bom, agora eu posso ser seu pai. Agora eu posso ser Deus na sua vida. Então deixa Deus ser Deus na sua vida. Então, Deus não precisa do seu entendimento para ser Deus. Acho que é isso, né, Nara? Que você queria. Deus não precisa do seu entendimento para ser Deus.
Deus não precisa da sua confiança para ser Deus, mas é melhor para você que você confie, que você seja humilde, que você tenha um relacionamento com o Senhor. Então, a humildade é o caminho para a presença de Deus. Então, pare de querer explicar o que está acontecendo com a sua vida e comece a adorar a Deus. Pare de querer encontrar o porquê, o motivo, onde foi que você caiu, por que isso está acontecendo. Você fica presa nisso. Saia desse lugar e vá adorar o Criador. Fala: Pai, eu não entendo, eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu confio em Ti, eu confio em Ti. Olha para o meu coração, eu confio em Ti. Então pare de querer explicar. Para de querer explicação, né, para o que você está passando, para o que as outras pessoas estão passando. Porque às vezes a gente sabe de alguém que aconteceu algo difícil e a gente faz igual os amigos de Jó. A gente quer tentar entender: mas o que será que aconteceu? Nossa, aconteceu isso com o pastor. Nossa, o que será que ele fez para isso acontecer? Nem sempre vai ser consequência do pecado. Isso o livro de Jó nos ensina. E a terceira verdade que nós aprendemos com esse texto de hoje é que Jesus é o mediador que nós precisamos. Ele é o nosso intercessor. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, é porque Jesus é o nosso intercessor. E nós somos justificadas pelo sacrifício de Jesus. Então, ainda que você seja uma pecadora, e todos nós somos, quando nós oramos em nome de Jesus, Deus, ele olha do céu e ele não vê a Ana, ele não vê a Karina, ele não vê a Nara, mas ele vê o sangue de Jesus, ele vê o sacrifício de Jesus. E aí a nossa oração sobe. Então é um pedido de Jesus. E um pedido de Jesus tem sempre um sim, um amém, se estiver de acordo com a vontade de Deus para sua vida. A palavra de Deus diz lá em Tiago que nós pedimos coisas e não recebemos porque nós pedimos mal. Então muitas vezes nós estamos pedindo coisas que podem até ser boas, mas pelos motivos errados. Então às vezes eu quero um carro, mas eu quero um carro para provar para fulano que ele disse que eu não podia, e aí ele vai ver só que eu posso sim. Então um carro vai ser bom para minha família, só que o meu coração ainda está impuro. O motivo que eu tô querendo aquele carro principal, mais do que conforto para minha família, é mostrar que eu tinha razão, é fortalecer o orgulho. E a gente sabe que o orgulho é o próprio Satanás dentro de nós. Então Jesus é um mediador que você precisa. Então toda vez que você orar, ora em nome de Jesus. Não se sinta indigna de entrar na presença, porque o que te faz digna é a obediência de Jesus lá na cruz. O que te fez digna é o sacrifício de Jesus lá na cruz. Então todos nós somos justificadas pelo sangue de Jesus. Então Jesus é o nosso mediador, nosso intercessor. Então como aplicar de forma prática esse texto na nossa vida? Decida adorar o Senhor mesmo na adversidade. Mostre para sua alma onde está a sua confiança. Assim como o salmista disse: ó minha alma, porque estás aflita? Confia no Senhor, porque nós ainda o louvaremos. Então não espere entender tudo o que está acontecendo na sua vida. Não espere ver a luz no fim do túnel para você começar a adorar. Adore agora. O louvor, ele é um instrumento de guerra que vai fazer você acelerar o processo do seu deserto. Então não espere entender tudo para louvar a Deus. Você vai adorar a Deus porque Ele é Deus, não por conta da sua circunstância. Isso aqui é tremendo. O dia que você compreender isso, Satanás vai ter menos acesso ao seu coração, menos poder sobre a sua vida, porque você vai estar blindada com o princípio da honra. Você honra ao Senhor não por quem Ele pelo que Ele faz na sua vida, mas por quem Ele é. Você vai honrar e entronizar e glorificar o nome do Senhor todos os dias, porque Ele continua sendo Deus. Não importa o que está acontecendo na sua vida. Então não espere entender. Não espere sair daí para louvar, para agradecer. Já começa a agradecer desde agora. Fala: Pai, eu não estou entendendo nada. O Senhor sabe que está doendo pra caramba. Mas eu te louvo, Senhor. Eu já te agradeço, porque o Senhor é fiel.
Tu és um bom Pai. O Senhor já me deu tantos livramentos. Eu reconheço a Tua bondade. Eu sei, Senhor, que milagres extraordinários estão vindo na minha direção. Eu sei que os Teus planos para a minha vida são planos de paz, de esperança, de um futuro. Eu sei, Pai, que todas as coisas cooperam para o meu bem. Você precisa ter verdades no seu coração, princípios inegociáveis. E quando Satanás tentar te oprimir, dizendo que Deus te esqueceu, você fala assim, não. Deus tem um propósito com a minha vida. Eu quero dizer algo para você. Você não está aqui por acaso. Deus sonhou com você antes mesmo de você existir. Leia depois o Salmo 139. Antes mesmo de você existir, seus dias já estavam todos escritos. Então, se você está aqui hoje, viva, é porque você faz parte do plano de Deus para essa estação, para esse tempo. Você foi chamada para esse tempo e você tem algo para fazer aqui. Você está aqui em missão. Então não fica pensando que você é uma coitadinha, que você é vítima das circunstâncias. Não. Você é chamada pelo Senhor para esse tempo. Você é chamada ao Senhor para esse tempo. A Mary está perguntando como vencer as batalhas da mente, declarando a palavra de Deus, declarando a verdade dos céus sobre a sua vida. As batalhas da mente são mentiras que Satanás tenta fazer você acreditar. Quais são as mentiras que ele está tentando fazer você acreditar? Vá no Google e procure versículos que você possa fortalecer a sua mentalidade. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E eu resisto com o poder da palavra, com a verdade do céu sobre a minha vida. Então, adore mesmo no dia ruim, mesmo na tempestade. Não espere estar tudo bem para adorar. É no momento difícil que você vai expressar o seu louvor mais sincero. Então, adore ao Senhor, porque Ele é Deus, não porque Ele está te dando alguma coisa. Você precisa honrá-lo. Pai, tá difícil, mas eu sei que o Senhor é soberano. Sei que o Senhor é bondoso. Eu sei que Tu és fiel. Sei que Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Eu posso não ter isso, isso e isso que eu quero, mas eu tenho a Ti. E a Tua palavra me diz lá no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e não me faltará. A Tua presença não me faltará e a Tua presença é tudo que eu preciso. Você precisa declarar isso para a sua mente, porque a opressão, ela vem e ela te leva a um estado de paralisia que parece que a sua vida não tem sentido se aquela questão não se resolver. E você precisa vir e renovar a sua mente, viver Romanos 12:2, que diz, não vos amoldeis ao padrão do mundo, ou seja, não se amolde a essas sugestões malignas que estão chegando. Não se amolde a esses pensamentos de desesperança, mas renove a sua mente. Como eu renovo minha mente? Declarando, mostrando para os meus pensamentos que é eu que governo os meus pensamentos. Os meus pensamentos não me governam, eu que governo eles. Então é declarar onde está a minha confiança. Eu preciso declarar isso. No que eu creio? Então adore na tempestade. Adore a Deus porque Ele é Deus e não porque Ele te deu alguma coisa. Ele deve ser adorado, deve ser honrado todos os dias, em todo o tempo. Porque Ele é Deus. Você deve também confiar na soberania de Deus, na grandeza de Deus. Que a sua vida não é um acidente, como eu disse. Você não é um acidente, você está aqui em missão. Deus está escrevendo a sua história. E talvez você está num processo como o de Jó. Você ainda está no capítulo 9, mas vem o capítulo 42 também. A Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias se renovam. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A nossa vida é como uma curva sinoidal. Tem altos e baixos. Então, quando você está subindo, vai glorificando a Deus. Vai contemplando, as bênçãos, a bondade de Deus, o amor de Deus. Vai celebrando, vai se alegrando. Mas quando vir também o período de baixa e o dia mau chega para todos, também desça esse vale glorificando ao Senhor. Não tenta resistir, não tenta ir freando, não, desce glorificando ao Senhor. Porque
Quando você desce dando glória, você pega impulso para sair mais rápido. Por quê? Se eu estou no deserto, se eu estou no vale, glorificando ao Senhor, concorda que eu estou extremamente positivo, com as minhas emoções positivas, num ambiente que é negativo. E não está combinando. Então, o que vai acontecer? Naturalmente, Deus vai me promover. Eu vou ter que subir de novo. Por quê? Porque o vale não combina comigo. Como que são as pessoas que estão no vale? É choradeira, é mimimi, é revolta, é desesperança, é ansiedade. Então, se eu quero sair do vale, se eu quero sair do deserto, eu tenho que me diferenciar daquele pensamento de manada. Eu tenho que me diferenciar daquele sentimento que está ali. Porque se eu me diferenciar, eu não combino com ali, eu tenho que, com aquele lugar, eu tenho que ser promovida. Então, a adoração ao Senhor, você ter um coração grato, que confia no Senhor, não importa o que está acontecendo, vai te promover. A gratidão gera multiplicação na sua vida, é um princípio maravilhoso. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, se está passando pelo vale, se eu puder te dar um conselho bíblico, um princípio bíblico para você aplicar, seja grato por todos os livramentos que o Senhor já te deu, seja grata pela sua vida, seja grata pela sua família, seja grata pelas mínimas coisas que você consegue perceber que você tenha hoje. E adore, adore, adore. Aumenta a intensidade da sua adoração. Porque não vai... essa frequência que você vai começar a liberar de gratidão, de entrega, de confiança, de amor, não combina com as pessoas que estão ali murmurando no vale. Então você vai ser promovida. Então seja promovida através da sua adoração, em nome de Jesus. Então sua vida não é acidente. Deus está escrevendo a sua história e Ele é um autor perfeito. Toda a história de Deus é um best-seller. Ele é um autor perfeito. Ele é um autor perfeito. É isso aí, Cleomara. Não importa as circunstâncias, sermos gratas ao Senhor. É lembrar do Salmo 124, que o salmista diz: ah, se não fosse o Senhor do nosso lado. Tá dolorido do jeito que tá? Imagina se Deus não estivesse ao seu lado. Imagina se Deus fechasse os olhos dele por 1 milésimo de segundo para você. Satanás viria e te despedaçava. Era para você já estar morta, se não fosse a bondade de Deus, se não fosse os olhos de Deus atentos sobre você. E por quê? Porque Deus tem um plano perfeito com a sua vida. Não estraga o plano perfeito de Deus com a sua murmuração. Deus tinha um plano perfeito com o povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel do cativeiro do Egito, da escravidão. Só que a mentalidade do povo de Israel continuou de escravo. Eles saíram da escravidão, mas o pensamento continuava de escravidão. E um trajeto que era para eles fazerem de 13 dias a no máximo 1 mês, eles demoraram 40 anos. Então o plano perfeito de Deus era para que eles chegassem no máximo em 1 mês na terra prometida, na terra que manava leite e mel. Mas por conta da murmuração, da falta de gratidão, de louvor, de honra ao Senhor por quem Ele é, fez com que eles ficassem ali até que eles aprendessem a lição. E a maioria morreu sem aprender. E jamais chegou à terra prometida. Então, em nome de Jesus, que você desenvolva um coração grato. Que você saiba glorificar o Senhor. Não porque Ele te dá, não pelo que você tem, não por como você está se sentindo, mas porque Ele é Deus, Ele é soberano. Então, adore mesmo nos dias difíceis. É no meio da tempestade que Jesus vem andando sobre as águas. Confie na soberania de Deus sobre a sua vida. Deus está escrevendo uma história linda para você. Entre em concordância com isso através das suas palavras. E apegue-se com Jesus. Desenvolva uma vida de intimidade com o Senhor. Porque Jó, aqui no capítulo 9, ele sonhava em ter um mediador, em ter Jesus. Porque Jesus não tinha vindo aqui ainda, né? Ainda era o Velho Testamento. Então Jesus é o nosso mediador. É o mediador que Jó sonhou e hoje é realidade para mim e para você. Então leve a Jesus as suas dores, as suas perguntas, as suas lutas. Nós temos onde encontrar alívio. Jesus diz na tua palavra: vinde a mim, todos vocês que estão cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então tá precisando de alívio? Tá pesado sua carga? Leva para Jesus hoje, você tem um mediador. E através de Jesus tem livre acesso ao Pai. Então, Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós precisamos nos curvar à vontade dEle, à soberania dEle. Porque Ele não tem como nós encaixarmos Deus dentro da nossa caixinha, dentro da nossa mente natural. Mas Deus também é um Deus de perto, é um Deus de proximidade, é um Deus de relacionamento. E Ele está todos os dias disponível para você, através de Jesus, através da obediência, do sacrifício de Jesus. Todos os dias Ele está disponível para você. E Ele deseja conversar com você. Sua voz, Mary, sua voz, Simone, sua voz, Rose, tem importância no céu. O Senhor, Ele anseia por falar contigo. Então, desenvolva esse relacionamento. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor estão inclinados para te ouvir. Uau! A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. E aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, ele recebe. Mateus 7,7. E nós temos vários exemplos na Bíblia, né, de homens de Deus que já tinham recebido decretos. Às vezes Deus mesmo dizendo, oh, você vai morrer. E aí aquela pessoa, como filho, ora e Deus manda o profeta voltar e dizer, eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas e eu vou atender ao seu pedido. Então, que você desfrute da intimidade com o Senhor. Acho que esse que é o nosso maior erro. Nós temos acesso, mas não acessamos. Para você faria sentido você ter disponível na sua conta 100 milhões de reais e você viver passando necessidade? Faz sentido você ter na sua conta? Faz sentido, Cleomara? Você ter 100 milhões de reais na sua conta e deixar sua família passando necessidade? Não faz sentido, mas é muitas vezes dessa forma que nós agimos. Nós temos livre acesso à sala do trono. Nossa voz tem importância no céu. Tudo é possível àquele que crê. Será feito conforme a nossa fé. Basta eu me apresentar diante dele, um coração quebrantado. A palavra diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Eu tenho só que ir buscar. Mas o que eu faço? Eu fico paralisada pela dúvida, pelo medo, me sentindo indigna. Ai, será que o Senhor quer me abençoar? Ai, será que eu posso pedir isso para o Senhor? Conversa com Ele, você precisa ter intimidade com Ele. Para desse e se e vai conversar. Vai meditar na palavra, Deus vai falar com você. Hoje mesmo eu estava meditando aqui um pouco antes, estava tendo meu tempo com o Senhor. E eu estava meditando no Salmo 60, 12. E quando eu cheguei no 12, Deus falou comigo, veio a palavra rema. Lembra que eu sempre comento com vocês que a palavra rema é uma revelação específica para um momento que você está vivendo? Né? Uma palavra pontual que é só para você ali. E você vai receber essa palavra rema, geralmente, na maioria das vezes, quando você está meditando a palavra, tendo o seu tempo, só você e o Senhor. E aí aqui, em Salmo 60, 12, eu tava pedindo uma resposta pro Senhor. E aí veio. Tava escrito assim, com Deus conquistaremos a vitória. E eu sei o que isso significa pra mim. Naquela hora, aquela palavra, ela criou vida. Ela saltou. E ela ficou assim, tremendo assim dentro de mim. Um alarme soou e eu senti a presença de Deus. E eu falei, uau, obrigada, Senhor, por falar comigo. Mesmo eu sendo indigna, mesmo eu não merecendo, o Senhor se importa comigo, o Senhor fala comigo. E como é maravilhoso quando você recebe essa palavra direcionada para o seu coração, para o momento que você está vivendo, porque te traz paz, te traz segurança, te traz clareza. Então eu te encorajo em nome de Jesus para que você busque meditar, busque ter o seu tempo a sós com o Senhor.
E ontem eu gostei muito, né, que vocês toparam um movimento de compartilhar o versículo, né? Ontem nós compartilhamos Isaías 40:31. Eu tenho falado isso pra vocês, né? Pode ser que de uma hora para outra todas as Bíblias sejam recolhidas. Isso pode acontecer, gente. Já nesse momento, você pode falar assim: ai, Ana, que exagero. Não. Nesse momento, mais de 50 países a Bíblia é proibida. Pesquisa sobre isso. Nesse momento, existem mais de 50 países onde a Bíblia é proibida. E eu quero te trazer uma reflexão. Se a Bíblia fosse proibida hoje no Brasil, fosse tirada dos aplicativos, entrasse, né, a polícia aí na sua casa, pegasse todas as Bíblias que você tem, o quanto da palavra de Deus você teria no seu coração? E mais grave ainda, o quanto da palavra de Deus os seus filhos teriam no coração deles através de você? Porque você é responsável por Deus, por guiar os seus filhos no caminho que ele deve andar. E se você não estiver no caminho, como que você vai ensinar eles a andar no caminho? Porque os nossos filhos, eles seguem o nosso exemplo. Nós temos, né, essa rotina dentro de casa de recitar versículos, de ter versículos espalhados, de conversar sobre a palavra de Deus, de ter um culto no lar. Então, muitas vezes nós estamos sendo negligentes. Então, hoje eu quero fazer um movimento diferente com você. Eu quero que hoje, quem topar, tá? Não é obrigado, mas eu sei que você é uma líder de movimento e creia que através do seu posicionamento você pode estar abençoando, influenciando, né, inspirando pessoas que talvez nunca nem vão falar para você que você inspirou, mas que vão estar sendo inspiradas por você. Então eu gostaria que você tirasse uma foto da sua Bíblia hoje e colocasse em cima da Bíblia, escrito com a sua letra, o seu versículo bíblico favorito. Eu vou amar também conhecer qual que é o seu versículo bíblico favorito. Eu vou fazer também, vou postar ali nos meus stories, e aí vocês vão conhecer qual que é o meu versículo bíblico favorito. Eu já comentei aqui, mas vou deixar, né, esse suspense para vocês verem. E eu vou amar também conhecer qual que é o seu versículo bíblico favorito. Então posta uma foto da sua Bíblia e um versículo assim em cima, que eu vou lá curtir e compartilhar também o que você publicar. Vamos gerar esse movimento, né, de despertar as pessoas para a palavra de Deus, de despertar as pessoas para buscar o Senhor. Nós estamos ficando muito frios, nós estamos muito amoldados ao padrão. A gente está muito tempo aqui na tela, mas sem fazer as coisas de forma intencional. Então a gente precisa despertar. E eu quero convidar você para caminhar mais próximo de Jesus através do diário de oração do Quarto de Guerra, mais o quadro de oração. Esse é o material que eu gostaria de ter tido acesso quando eu comecei a buscar ter intimidade com o Senhor. E eu desenvolvi esse material pensando assim em como eu gostaria que fosse para mim. Então aqui tem todo o passo a passo para você começar a orar de forma específica e eficaz. A gente sabe que quem atira para todos os lados não acerta alvo nenhum. Então tem muitas vezes que nós vamos orar e a gente faz uma oração metralhadora, né? Fala um monte de coisa e se alguém perguntar depois para você o que você orou, você nem lembra. Então é por isso que você precisa orar de forma específica. Você deve ter claro qual é o seu alvo de oração, quais são seus pedidos de intercessão, quais são seus motivos de gratidão, quais áreas você está examinando, que você está buscando cura, restauração no Senhor. Então, o diário de oração ele vai te ajudar a se tornar uma mulher grata, uma mulher segundo o coração de Deus, que faz autoprofecias para todas as semanas, que declara os versículos da palavra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, que tem a palavra de Deus no coração. E nós temos também o quadro de oração que você vai receber aqui, né? Você vai baixar o QR Code, você vai imprimir. Tem aqui no link da bio, aqui no Instagram, como você montar o seu quarto de guerra passo a passo. Tem um vídeo ali gratuito, é só você ir lá e acessar. Tem as orações prontas, tem promessas de vitória para você declarar todos os dias. E a Valdenúcia perguntou que não foi em livro. É que nós temos o digital, Valdenúcia, e nós temos também o físico. Então provavelmente você escolheu o digital, mas nós temos também o físico. Depois, se você quiser, você pode chamar, né, o suporte e falar que você quer o físico e vai chegar aí na sua casa com frete grátis. E para você ter acesso, né, ao diário de oração, receber aí na sua casa com frete grátis, é só escrever aqui oração. Escreve nos comentários que você vai receber aí na sua casa. E eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, porque foi um material que
eu desenvolvi para mim, para que eu vivesse uma vida de intimidade com o Senhor, para que eu desenvolvesse disciplina com Deus, né, para que eu tivesse foco, né, na minha comunhão com o Senhor, para que eu parasse de atirar para todos os lados e fosse mais assertiva, mais específicas. Porque que acontece? Orações genéricas dão respostas genéricas. Então eu preciso saber como me posicionar, eu preciso saber o que eu estou fazendo, né? Aquilo que é importante eu preciso fazer com direção, com técnica, né? Com princípio. Então tenho certeza vai ser maravilhoso para você caminhar mais próximo do Senhor através do diário de oração. Então é isso, quero orar por você, abençoar o seu dia. Feche os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor por esse tempo de mesa. Pai bondoso, como é bom estar na tua presença. Obrigada, Senhor, por essa palavra que foi revelada a nós. Que o Senhor nos dê, Senhor, um coração ensinável, um coração obediente, ó Pai, um coração que te louva, Senhor, por quem o Senhor é, e não por aquilo que nós temos recebido das tuas mãos. Que nós venhamos suportar com sabedoria os nossos processos, crendo, ó Pai, que o Senhor está escrevendo a nossa história e que os teus planos para nós, eles são planos de paz, de esperança, de um futuro, de prosperar a nossa vida, a nossa família, Senhor. Nós confiamos, Senhor, na tua bondade. Talvez, ó Pai, hoje nosso coração esteja pesado, angustiado. E eu sei que o Senhor entende a nossa estrutura, o Senhor entende, Senhor, os nossos sentimentos, nós somos humanos. Mas nós queremos declarar, ó Pai, que apesar de nós não compreendermos muitas vezes com a nossa mente natural, nós escolhemos declarar, ó Pai, que nós confiamos em Ti. Nós reconhecemos, ó Pai, que Tu és soberano sobre todas as coisas e que Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e de toda a nossa confiança. Tu és um Pai, Senhor, maravilhoso, bondoso. E nós não vamos, Senhor, olhar para os nossos sentimentos, mas nós vamos olhar para a Tua palavra, Pai. E na Tua palavra nós temos esperança. Nós declaramos, Senhor, que Tu és o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Tu és o alívio que nós precisamos. Tu és a resposta, Senhor. Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que provê. O Deus que restitui, que sara, Senhor, as nossas feridas. Nós confiamos, Senhor, no Teu amor. Nós nos submetemos a Ti, ó Pai. Consagramos a Ti a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, ó Pai. E Te pedimos, toque em nós, Senhor, com Teu querer e com Teu poder. Nos ensina, Pai, a andar nos Teus caminhos. Nos ensina, Senhor, a ter sempre um louvor de gratidão nos nossos lábios. Que em todo tempo, Pai, seja como for, nós estejamos firmadas em Ti. Que a nossa confiança seja inabalável. Que os nossos olhos estejam fixos em Ti. Não no mar revolto, não no vento forte, mas que os nossos olhos estejam fixos em Jesus. Porque assim nós seremos mais que vitoriosas. O Senhor nos garante, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E é nessa esperança, é nessa palavra, que nós decidimos confiar, acreditar, Senhor. Nos ajuda, Pai, a nos mantermos firmes. Nós sabemos, ó Pai, que há um inimigo que tenta o tempo todo nos acessar através das nossas fraquezas. Mas nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos guiar segundo a Tua vontade e venha nos dirigir pelo Teu Espírito. Assim eu oro e abençoo a vida de cada uma das Tuas filhas, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. A PB Presente Bordado fala do clube de leitura. Nós estamos com inscrições para o clube de leitura aberto. Eu não estou com o livro aqui do clube de leitura agora, mas é A Dama, Seu Amado, Seu Senhor, do T.J. Jakes. Quem está dentro da comunidade Amigas de Jesus aqui no Instagram, tem lá o link para você assinar mensal e anual. E tem também a foto do livro. E vai ser uma alegria poder te receber, né, no nosso clube. Semana que vem a gente tem encontro novamente. E você é minha convidada. Deus abençoe, que você viva um dia de céus abertos, que tudo te vá bem. E eu vou ficar esperando a foto da Bíblia de vocês com o versículo em cima, tá? A gente tá gerando um movimento, né, de levar a palavra de Deus aos corações das pessoas e usar a internet de forma intencional. Então Deus abençoe vocês e até a próxima.